A gente recebe agora mais um convidado especial aqui no nosso estúdio, porque quarta-feira é dia de falar sobre saúde preventiva e receber, claro, o professor Ricardo Martins aqui com a gente no nosso quadro Saúde em Dia. E hoje o nosso tema combina com esse tempo mais friozinho, de chuva. Quem é mãe já sabe, começa a ficar preocupado com os problemas respiratórios, aquela tosse que aparece. É sobre isso que a gente vai falar hoje com o professor Ricardo. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia, Meg. Bom dia, Darcy. Bom dia, os nossos ouvintes, telespectadores. E hoje é um dia para falar realmente desse sinal clássico, que é a tosse. E foi proposital, claro, né? A gente está o tempo muda, a gente já começa, né? O tempo muda, alguns preferem feijoada, né? Verdade. Você sabe que a gente acabou de receber, professor? Olha isso. Porque o tempinho é para isso, né? O professor leu aqui a mensagem, ó. O Luiz Carlos falou, bom dia. Até que, enfim, começou a era da feijoada. É isso, gente. Eu tenho sopas também, caldos. Adoro. Meu compadre, né, o Décio, ele deve estar preparando já uma feijoada, porque... Caiu um pouquinho a temperatura, feijoada. É impressionante, né? Ai, que delícia. Só que tem outro sinal que é muito clássico, que é a tosse. Verdade. E a tosse, Flávia, ela é um mecanismo de defesa nosso. E isso é importante que o nosso público entenda. A tosse, ela não é algo nocivo desde que ela esteja sendo utilizada como um elemento de defesa. Então, nós tossimos em função das questões pulmonares. O pulmão, ele gera uma alta pressão e todo o ar acaba expulsando aquilo que está ou no pulmão ou na região da garganta, das vias aéreas superiores. É uma forma de tirar, de expelir. Exatamente. Aquilo. Então, a tosse, ela é um ato irritativo por si só. Agora, esse mecanismo, que é o mecanismo de defesa, como é o espirro, não necessariamente a gente espirra porque está doente. Né? Pode ser apenas um micro-organismo que entrou, um cheiro desagradável, e a tosse tem muito a ver com isso. Às vezes ela está irritada, o nosso sistema respiratório superior, ou mesmo o pulmão, está irritado, por exemplo, com fumaça de cigarro. Muitas pessoas não suportam. Verdade. E tem tosse. Ou então aquela fumaça de um lixo que a pessoa colocou fogo, né? Ou mesmo poeira, pó, pólen. Tudo isso pode gerar um mecanismo de defesa que é a tosse. Então, a tosse, ela é um amigo do nosso organismo, mas ela pode representar já sinais e sintomas de algo mais grave. Então, nós temos que deixar claro para o nosso ouvinte, telespectador, porque nesse friozinho que nós estamos, principalmente nessa mudança de temperatura, eu posso começar a ter esses sinais. E aí é importante que nós fiquemos atentos, porque pode ser um problema respiratório e aí é algo que tem que ficar bastante atento. E, professor, tem tipos diferentes de tosse? Eu já fui no médico e ele falou, que jeito que é a sua tosse? Eu falei, uai, é seca. É isso mesmo. É seca, é com catarro. É isso mesmo. Tem diferença? São as duas clássicas, essas diferenças clássicas, e sempre o médico vai ficar realmente preocupado. Porque existe a tosse seca, irritativa, e tem a tosse produtiva, a tosse com catarro. Então, a tosse seca, ela está muito relacionada com as alergias, com os processos inflamatórios das vias aéreas superiores. Então, você tem as rinites, as faringites, as laringites, as sinusites. Veja bem, nós temos situações nas vias aéreas superiores que não tem nada a ver com o pulmão, mas irrita a mucosa da garganta e essa mucosa irritada, por isso que é tosse irritativa, o indivíduo acaba tendo a tosse seca. Ela não tem secreção. Mas, se tiver secreção, é aquela tosse úmida, é a tosse produtiva e normalmente ela vem associada ao catarro. E o catarro, ele pode ter várias colorações, dependendo do tipo de situação que eu estou. Normalmente, uma tosse produtiva está associado a alguma doença que gera a secreção. Então, por exemplo, uma gripe mais forte, eu vou ter secreção.
E essa secreção, ela não é nas vias aéreas superiores, acaba vindo do pulmão. Ou então, situações mais graves, como é o caso da pneumonia. A pneumonia, eu acabo tendo a tosse produtiva, porque o meu pulmão começa a produzir essa secreção, que é o catarro, uma secreção amarelada, ou uma secreção esverdeada, ou em situações mais graves, a secreção amarronzada, que é uma secreção principalmente de quem é fumante e tem uma infecção. Olha. Porque o pulmão de um fumante, ele é um pulmão que já tem um processo irritativo natural crônico, e ele começa ao longo dos anos produzir o pigarro inicialmente, mas depois, toda manhã, você pode perguntar para um fumante, toda manhã ele tem tosse e ele produz uma secreção esverdeada. Então, nós chamamos de tosse produtiva ou purulenta crônica. Só que quando esse paciente ele infecta por uma gripe, não precisa ser uma pneumonia, uma gripe convencional, eu posso ter já a característica mais amarronzada dessa secreção, porque aí eu tenho uma infecção pulmonar associada. Então nós temos que dividir. O mais comum são essas tosses secas, que a gente tem mesmo, né? E ela é irritativa, né? Mas eu posso ter a tosse produtiva, e eu posso ter as tosses mais graves, que são as, eu vou falar um termo difícil, né? Tá. Puremoptise. Eita, traduz. Que é? Traduz, professor. É a tosse sanguinolenta, que ela pode vir associado à presença de sangue. Então ela tem pouco mais de gravidade, porque eu posso ter algumas situações pulmonares que geram essa gravidade. Uma tuberculose. Exatamente, exatamente. Que gera cavitação no pulmão, aí lesiona vasos sanguíneos e na hora da tosse vem o sangue associado com a secreção. Então essas são as características mais comuns da tosse, não é? E que a medicina ela vai explorar para que haja resolução, não é? Porque é um sinal e um sintoma, não é a causa em si. Sempre a tosse é uma consequência. Então a medicina vai sempre fazer algo para tentar curar a causa e a consequência ela ser eliminada também. Professor, quais são os outros sintomas que podem estar relacionados à tosse? Vamos entender assim, Meg. Se é uma tosse irritativa, eu posso ter uma situação de coriza associada, a dor de garganta associada. Então isso é uma característica dessas irritações, dessas inflamações de viária superior. Mas eu posso ter associado, e aí é o caso mais grave, a febre, o mal-estar geral. O indivíduo ele fica constipado, mas ele começa também a ter cansaço, falta de ar. Então, quando a tosse vem associada com esses sinais e sintomas, ela pode estar me garantindo que é um processo mais grave. Então, a tosse irritativa, quando vem associada a uma inflamação das vias aéreas, ela é grave, mas ela não me gera nenhum problema do tipo febre. Eu não vou ter febre associada. Eu não vou ter aquele mal-estar geral. Eu posso ficar congesto, mas o mal-estar geral, a falta de ar não vai existir. Agora, quando eu tenho uma infecção, aí a falta de ar, eu posso ter o cansaço, eu posso ficar prostrado, tendo tosse e ainda tendo um processo de prostração. Agora, tem uma tosse que ela pode vir associado a azias, que é relacionado não à parte pulmonar. Quem tem refluxo gastroesofágico. Exatamente. Aí não necessariamente ela vem associada com febre, mal-estar, mas ela vem associada com um outro sintoma que é a azia, que é aquela queimação tanto no estômago quanto no próprio esôfago. E aí nós teremos o refluxo gastroesofágico irritando a garganta, porque quando o refluxo chega na garganta, ele irrita também a região da laringe, que é perto da traqueia, que entra para o pulmão. E aí o indivíduo tem a tosse. E muitas pessoas às vezes acham que aquela tosse é respiratória. E às vezes não é. Então aquelas pessoas que se alimentam já deitam logo em seguida. Tem risco de refluxo. Ou a criança
que está naquela fase inicial, né, dos 3, 4, 5 meses, está em amamentação, então ele tem uma fase de né, até que ele firme bem com relação à parte estomacal, ele pode ter um refluxo. Nós conhecemos muito, né, das crianças que têm aquela golfada. E isso pode fazer uma irritação das vias aéreas superiores. Aí a criança tem a tosse irritativa por causa disso. Né? Então, só para deixar claro que existe uma tosse que não tem nada a ver com o pulmão, mas que pode ser relacionado ao refluxo mesmo. E quando que eu devo procurar o médico, professor? Quando eu percebo que não é uma tosse comum, normal? Boa. A medicina sempre nos orienta com relação aos 15 primeiros dias. Esses 15 primeiros dias, eles podem estar relacionados com o tempo, né? Essa transição, por exemplo, que nós tivemos hoje, é muito comum às vezes que uma criança, ou mesmo um idoso, ou aquele que tem mais irritação, como é o caso do fumante, ele fica aí com os 15 primeiros dias ainda de tosse. Um pouquinho de tosse, tá. Né? Aquele que também tem refluxo, às vezes ele não corrigiu adequadamente a alimentação, ele fica esses 15 primeiros dias. Então, a medicina sempre nos orienta assim. 15 dias é normal que a tosse aconteça por irritação ou mesmo até por uma gripinha, mas se perdura mais do que 15 dias e principalmente quando vem associado àqueles outros sinais e sintomas que nós falamos, aí é necessário fazer a visita ao médico. E um clínico geral já consegue fazer tranquilamente essa avaliação. E caso haja necessidade, ele vai fazer a avaliação por meio de um raio-x de pulmão. Ele vai fazer a avaliação, por exemplo, tirando o sanguinho, fazendo uma análise se tem algum nível de infecção. Porque nós temos que mostrar para o nosso público. As infecções, elas podem ser por vírus, bactéria ou outro tipo de agente agressor. O vírus, ele não tem nada que entra de medicação. Nós sabemos que vírus não tem medicação para matar o vírus. Né? Então, às vezes, esse período aí dos 15 dias é o suficiente para que o vírus vá embora. Agora, se eu tenho mais de 15 dias, há um risco de ser bacteriano. E aí, o efeito bacteriano é sempre de uma infecção mais continuada e precisa ter a medicina envolvida por causa exatamente das medicações que terão que ser prescritas, não é? E falando sobre tratamento, professor, qual o tratamento mais adequado? Boa. Tudo depende, né? Tudo depende desse fator causal. Né? Se nós temos uma situação de irritação das vias aéreas por uma inflamação, por uma alergia, ou mesmo por uma situação que esteja relacionado à faringite, à laringite, ou mesmo a sinusite crônica, a medicina vai fazer o cuidado com esse processo inflamatório. Não necessariamente entra com antibióticos, porque não tem agente agressivo aí. Às vezes é aquele xarope para passar a tosse? Exatamente. Que às vezes dá muito para criança, e aí né? você vai ter... puxa vida, muitas vezes está relacionado, vamos lá, a uma gripe convencional. Então, vai ter o repouso, vai ter a hidratação. Verdade, outra coisa importante. Né? Hoje, né, não precisa ser a feijoada, mas pode ser o quê? Um caldo, né? Um caldo, uma canja. Ou seja, nós vamos ter um controle da alimentação, uma ingesta, às vezes, de medicação, que seja medicação apenas para um controle ali desses sinais e sintomas um pouquinho mais chatos, né? Que é essa dor no corpo, que é a questão de uma febrícula que apareça. Agora, quando a MEG efetivamente uma infecção bacteriana, aí o tratamento é em função disso. Então eu posso ter uma pneumonia, a infecção está recorrente e eu preciso fazer a introdução de antibiótico terapia, que é aquilo que vai fazer a defesa contra aquela bactéria. Agora, existe também algumas coisas que são muito paralelas, por exemplo, a inalação. A gente vê muitas vezes, né? A criança, o idoso ou quem tem a pneumonia usar a inalação porque hidrata e aí a tosse, como ela é um mecanismo de defesa, vai retirar aquela secreção com mais facilidade, né? Agora, existe uma área muito importante da nossa área de saúde que é a fisioterapia respiratória. Verdade. Que ela cuida exatamente desse aspecto, da higiene do pulmão, do fortalecimento dos músculos respiratórios, né? E de ensinar esse paciente como ele pode se autodefender. Isso é muito interessante. A fisioterapia tem várias dicas que utilizamos para fazer essa higiene e esse paciente pode, durante o dia,
ter algumas regrazinhas básicas para também eliminar essa secreção pulmonar. Mas basicamente é se hidratar bem e ter uma ótima alimentação, que isso tudo ajuda muito nesse controle. Ajuda nessa prevenção também, professor? Muito. Manter a hidratação, lavar o nariz, a gente sempre tem que fazer lavar isso. as mãos. Nós aprendemos muito, né, durante a pandemia, que nós tínhamos que lavar a mão, que nós tínhamos que utilizar o álcool em gel. Isso nós não podemos perder. Né? Agora, uma dica que é fundamental. Parece assim que a gente vai pisar no calo de alguns ouvintes, que é o tabagismo. Verdade. Não pode haver... A pior associação que pode ter é cigarro e pulmão. O nosso pulmão é muito sensível, a mucosa pulmonar é muito sensível. E essa fumaça do cigarro, que carrega muitas substâncias tóxicas, vão para os nossos alvéolos, que é onde você tem as trocas gasosas. Então, tudo que você faz de irritação pulmonar crônica pode gerar todos esses mecanismos, inclusive os mecanismos infecciosos. Então, não fumar. Primeira regra que a gente tem que aprender. A segunda é estar em um ambiente fechado, sempre umidificar esse ambiente. Isso ajuda bastante. Por exemplo, o ambiente como nós estamos aqui, com ar-condicionado, é interessante que haja umidificação desse ar, porque as nossas vias aéreas, mas vocês que falam muito, usam o aparelho fonador, tem que estar umidificado. Então, a umidificação é importante. Claro que a associação da alimentação regular, alimentação com alimentos naturais, alimentação que a gente sempre fala, né? Alimentação verdadeira, né? Isso também ajuda bastante. Mas o mais importante é nós termos a consciência do ambiente que nós estamos. Ambientes aglomerados, a gente já aprendeu ou desaprendeu? Tem que ter aprendido, né, professor? Não é verdade? Pode esquecer. Eu estou num ambiente aglomerado, eu vou ter todo tipo de possibilidade. Então, deixar esses ambientes arejados, janelas abertas. E, é claro, quando eu estou no local que há riscos, nós podemos usar a máscara. Não está proibida. Que é um protetor, né? Então são essas regras assim mais importantes. E agora, aquele chazinho da vovó para esquentar, né? Aquele caldo para esquentar, tudo isso é elemento preventivo. E aí, como é que fala? Caldo de galinha nunca fez mal a ninguém, não é verdade? Caldo de galinha e prudência nunca faz mal para ninguém. Ai, muito bom, professor. Obrigada, viu? Mais uma vez, tenho certeza que serviu aí de orientação importante para a gente passar por esse tempinho mais fresco, essa mudança climática com mais saúde. Eu já vou preparar meu chazinho, amo. Eu já quero um caldo. Fechou. Muito bem, obrigado. Até semana que vem, professor. Um grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau.